Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E continuando a série de aulas sobre vegetação brasileira, hoje a gente vai falar especificamente do Cerrado e da Caatinga, né? Duas formações vegetais aí associadas a climas um pouquinho mais secos, né? Na aula anterior, a gente viu as formações florestais, né? As rainforest, né? A floresta amazônica, a Mata Atlântica, né? Que são formações que vão aparecer em áreas onde o clima é quente e úmido. O Cerrado e a Caatinga, né? Vão aparecer onde o clima vai ser quente e seco, no caso do Cerrado, e quente e muito seco no caso da Caatinga, né? Então vamos lá, a gente está falando, ó, dessa interior aqui do Brasil, esse verdinho aqui que aparece seria o Cerrado, né? E a Caatinga ela tá mais para essa região aqui. Bem, o Cerrado brasileiro, ó, como vocês podem ver pela legenda do mapa, né, ele vai se localizar no interior do Brasil. Das regiões brasileiras, a que mais vai ter vegetação de cerrado é o centro-oeste brasileiro, né? E acho que dá para perceber aqui, ó, pela imagem, né, que aparecem gramíneas, aparecem arbustos e as árvores que tem, elas são poucas, são mais espaçadas e têm porte pequeno, né? Só que o cerrado, ele é uma formação vegetal bem curiosa, né? Dependendo, né, da quantidade de água, a gente pode encontrar, né, fisionomias diferentes e chamar todas essas fisionomias de cerrado. Por exemplo, né, onde tem cerrado, mas se tem um rio perto, ele vai lembrar uma floresta, né? Aquilo que a gente chama de mata ciliar, né? Ou mata galeria, né? Na medida que a quantidade de água vai diminuindo, né, a gente vai ter aí, ó, formações vegetais bem distintas, ó, mata seca, cerradão, cerrado denso, cerrado típico, cerrado ralo, parque de cerrado, né, palmeiral, vereda, cerrado rupestre, né? Então, todas essas formações aqui, elas vão entrar dentro, né, do cerrado, dependendo, obviamente, né, da quantidade de água. E dependendo do lugar, a gente pode até ter a vegetação de campos, né? Mas aqui eu vou dividir ela, né? E mais para frente a gente vai falar especificamente dessa vegetação de campos. Aqui é uma outra paisagem, ó, de cerrado, né? Ó, muitas palmeiras aqui no fundo, né? Poucas árvores, gramíneas, né? Aqui lembra um campo mesmo. Aqui, ó, cerrado no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. E no cerrado, em algumas áreas específicas, a gente vai ter as veredas, né? A vereda é um tipo de formação bem legal onde o lençol freático vai aflorar na superfície terrestre. Vai formar ali uma espécie de brejo, uma lagoa, né? Onde quem cria gado às vezes leva o gado para tomar água, né? E vai se encontrar nessas veredas geralmente uma palmeira que é o buriti, ó. É essa palmeira aqui, né? E o Veredas dá o nome, né, para uma das grandes obras da literatura brasileira, né, que é do João Guimarães Rosa, o Grande Sertão Veredas, que seria o sertão lá do norte de Minas, pega um pedacinho de Goiás. Bem, características gerais aí do cerrado. O cerrado ele tem troncos e galhos retorcidos, né? E isso acontece por conta da falta de água e das características mineralógicas do solo. O cerrado vai é, se desenvolver aí num solo que é bastante pobre, né? A vegetação do cerrado ela tem cascas grossas para proteger de incêndio, já que o clima é bem seco, né? Então às vezes queima a casca, mas o cerne ali, o interior da planta, ele é preservado.
E geralmente o cerrado ele vai ter raízes bem profundas, né? Eu deixei aqui um videozinho que fala mais sobre as características do cerrado, mas esse negócio da raiz ele é bem interessante, né? Porque as árvores do cerrado geralmente elas são maiores embaixo da terra, né? Do que sobre a terra, né? Então isso faz com que as árvores do cerrado, né, também ajudem bastante na infiltração de água no solo, né? Ele é conhecido como floresta de ponta cabeça, ajuda bastante aí a infiltrar água no solo, nos aquíferos, né? Porque as plantas têm raízes profundas. E por conta de todas essas características, além de ficar numa região mais alta, o cerrado, né, ele vai acabar ficando, como posso dizer, na área onde vai ter aí os mananciais, né, as nascentes de rios importantes, né, de quatro, ó, grandes bacias hidrográficas do país, da bacia amazônica, da bacia do Paraná, da bacia do São Francisco e do Jequitinhonha, da bacia do Parnaíba. São 5 no total. Né? Então, são grandes bacias hidrográficas ó, que vão ter vários rios principais ou afluentes que vão nascer na região do Cerrado. Bem, aqui são os desenhos do Percival, né? O iconografista oficial do IBGE, como ele retratou o Cerrado brasileiro. Aqui vocês estão vendo, né, uma outra característica bem legal que é a mata ciliar ou mata galeria, né? Ela protege aí as margens do rio, né? Evita o assoreamento, evita a erosão das margens do rio, né? Uma formação vegetal muito importante. E a gente tem a caatinga, né? Como eu falei, a caatinga ela vai aparecer em área onde o clima é muito seco, no semiárido, ó, no sertão nordestino. A caatinga, né, vai aparecer arbusto, pequenas árvores, algumas gramíneas, mas principalmente a gente vai ver cactáceas, né, que são plantas suculentas que armazenam água no seu interior, e xerófitas, né, aquelas plantas que perdem as folhas, né, para evitar a evapotranspiração. Aqui, ó, um outro exemplo de caatinga, ó, cactáceas, né? Aqui as xerófitas, ó, já perderam as folhas. Inclusive esse nome, né, caatinga, vem por conta desses arbustos que perdem as folhas, porque eles são em Tupi-Guarani, quer dizer, né, os índios falavam caá mata tinga cinza, né, a mata cinzenta, né? E aí as características, né, as árvores da caatinga, né, são xerófitas, né, perdem as folhas para evitar a evapotranspiração. A gente vai ter ali também presença de cactáceas, vegetação de pequeno porte, tem espinhos e, se o solo permitir, tem raízes profundas. Mas geralmente o solo é muito pedregoso, então a raiz acaba não conseguindo crescer também muito, né? Mas se existe a possibilidade, a raiz vai tentar buscar água, né? Mas, enfim, tem que lembrar também das características do solo. Inclusive é por conta do fato de ter muitos espinhos, ó, que os vaqueiros nordestinos usam essa armadura de couro, né, para se proteger quando eles vão buscar gado ali no meio da caatinga. A caatinga, eu acho ela linda na seca e acho ela linda quando chove, né? E é muito legal porque quando chove na caatinga, a paisagem muda. Em questão aí de dias, né, fica bem diferente, né? Que são os mesmos lugares antes e depois da chuva. Aqui, ó, também uma outra variação aí da paisagem, né? Que lugar e como que ele fica depois. E aqui são os desenhos da caatinga do Percival, né, o iconografista oficial do IBGE. Bem, eu peguei aqui, ó, 2 exercícios interessantes que tem a ver aí com o que eu falei, né? Nesse daqui, ó, ele pergunta sobre a paisagem, já dá para ver aqui um rio e árvores, né, ao redor do rio.
Nitidamente, isso aqui é um caso de mata ciliar, né? Mata ciliar preservada, pelo menos parte dela preservada, e isso ajuda a evitar o assoreamento do rio. E esse outro é bem legal também do Enem, ó, ao destruir uma paisagem de árvores de troncos retorcidos. Falou tronco retorcido, já pensa em cerrado, né? Folhas e arbustos ásperos, solos ácidos, laterita, né? O processo descrito ocorre em uma área biogeográfica com predomínio da vegetação. Então, até que não tem nada aqui, né, que fale de cerrado, savana, né? Mas o cerrado ele vai aparecer em áreas de clima tropical seco. É a vegetação tropófila, né? As plantas de clima tropical. Letra A. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado, gente, e tchau, tchau.